quinta-feira, 21 horas, Lucimara, e hoje o assunto é sensacional. Fica aí porque vai prender. Quer ver? Olha o tema. Elba Ramalho declarou várias vezes que não só acredita, como teve contatos com ETs, com extraterrestre. E vem postando no Instagram, desde sábado, dia 19/10, a formação de nuvens estranhas ao redor do mundo. E com legendas, e legendas do tipo: e o mundo finge não ver e nem saber. A cantora insinua que a Terra está sendo invadida por seres de outros planetas. Essa informação é do blog Celebridades com Limão. E para discutir esse assunto, eu tenho aqui comigo, primeiro, Kátia Gaia, consultora metafísica. Tudo bem, Kátia? Tudo ótimo. Prazer. Boa noite a todos. Obrigada aí pela visita. Ao lado dela nós temos o Joel Zia, que ele é presidente de pesquisas e atividades paranormais. Como vai? Tudo bem? Tudo bem. Obrigado aí pela presença. E a nossa queridíssima Cris de Pascoal, ufóloga, pesquisadora. Ela entende tudo de ET. Eu sei porque eu sou fã dela, fiz questão que ela estivesse hoje aqui ao meu lado para esclarecer muitas dúvidas, inclusive essa da Elba Ramalho. Obrigada. Uma honra estar com você. Você sabe o carinho, o amor que eu tenho por você, né, Lúcia? É recíproco. Já vem de vidas e vidas. É de outras vidas. É de outras É vidas. recíproco. Gratidão pelo convite, viu, Lu? E vamos começar, Angela. Hoje existem provas científicas da vida extraterrestre? Existem provas científicas da vida extraterrestre. Os governos do mundo inteiro, governo canadense, governo chileno, governo mexicano, vem a público, inclusive o governo do Egito, governo dos países islâmicos, com seus ministros vindo a público, afirmando que eles estão entre nós e que logo logo a humanidade vai ter um contato físico com eles. Governos. É rápido, não? Olha, eu estive com o Eric Von Däniken, como eu estava falando para você. Eric Von Däniken, para quem não sabe, é o escritor do Eram os Deuses Astronautas. E ele deixou claro... Eu acho que tudo começou meio que por aí com esse livro, né? Com certeza. Eu li quando foi o lançamento. Nossa, eu também. Faz tempo. Faz muito tempo. Não quero nem assim, lembrar. Também não, tempo. mas assim, que é bacana né? Muito, porque muito ele vem bacana. tocando nesse assunto e hoje ele prova, ele tem provas científicas da existência desses seres, porque ele é como um arqueólogo famosérrimo, aliás, né? Em Saqqara, no Egito, abrindo uma tumba, ele tirou um faraó e do lado do faraó um ser bem diferente da gente, pequenino, cabeça grande. Isso é o Eric Von Däniken. Ele não é religioso, ele é um cientista, e nós estivemos com ele, ele falou isso claramente, Nossa, que bacana. abertamente ao público, e disse também claramente que em menos de 10 anos nós nos preparemos, porque eles estarão vindo, que já estão vindo para o nosso planeta. Então a Elba tem razão. A Elba tem porque razão. A Elba sempre foi por esse lado. Eu vi muitas entrevistas dela, inclusive desse assunto. Eu achei fantástico, respeito e tudo. Joel, os extraterrestres, eles visitam o nosso mundo, visitam a Terra, ou eles estão entre nós? Como que isso funciona? As duas coisas. As duas? As duas. Como, hein? Explica, que é tão gostoso saber. Experiência pessoal, né? Como foi? Eu estava em Peruíbe, num lugar chamado Guaraú, e foi numa passagem de ano, né? Quando chegou por volta de 11h30, por aí, acabou toda a luz. Ficamos todos no escuro. Aí passados uns 15 minutos a luz voltou, mas quando voltou, como fica entre as montanhas, essa praia, apareceu um objeto bem grande, luminoso, e passou por cima e parou praticamente em cima da casa que nós temos lá. Que horas que era isso? Isso, meia-noite. Onde Aí- o helicóptero não para, onde o avião não para no ar, né? Vamos só destacar. A iluminação desses aparelhos convencionais, eles têm os pisca-pisca, tem toda aquela... Você viu o formato, não? Não, que a luz era muito intensa. Muito forte, Muito né? forte. Como se um helicóptero da polícia te focalizasse diretamente, né? Então você não consegue enxergar atrás dele, né? Só que não tinha ruído. Nenhum. Nenhum ruído. Aí esse objeto, ele subiu na vertical e ficou parado muito alto, aí ficou parecendo uma estrela pequena.
E ele ficou ali até as 4 horas da manhã, indo de um lugar para o outro. Foi quando eu decidi fazer as pesquisas paranormais, né? E nisso daí nós começamos a topar muitos outros assuntos, inclusive esse da presença entre nós, né? De há muito tempo já, através de lendas dos índios, através de conversar com os índios, né? E eles têm histórias de instrutores. João, né? qual é a finalidade deles com a gente aqui? Porque a gente entende que eles existem e que são seres super adiantados, até pela tecnologia de equipamentos, de naves e etc, né? Então, qual é? Pelos estudos que eu fiz, tá? E por algumas TCIs que nós tivemos, praticamente eles são responsáveis por nós. Eles são responsáveis pela colonização desse planeta, do nosso desenvolvimento. A literatura antiga fala desses, por exemplo, nos Estados Unidos, os Hopis falam dos Katinas, né? Outros falam dos Anunnakis, e assim segue, os povos tendo histórias comuns, né? Fala de anjos que desciam dos céus, né? Em carruagens de fogo, né? Na Carruagens. Bíblia Que também, é né? uma coisa, né? Está muito evidente, Tá, né? Os na nossos Bíblia também índios fala. caiapós aqui, eles contam a história de Bet-Kororoti, que é um astronauta, de acordo com a lenda deles, né? E isso, juntando com outras lendas desses índios, então você fala, eles já têm contato com eles há muito tempo. Já. Porque eles falam que são os instrutores deles, que ensinaram eles a como lidar com as sementes. Entendi. Até porque também quando essas pessoas um pouquinho mais antigas, elas tinham essas lendas de Saci Pererê, de mula sem cabeça, isso tudo a gente entende como se fossem naves, né? Que eles viam dessa forma, porque eles não poderiam, na época principalmente, ter uma outra explicação. Com certeza, era a forma que eles se entendiam. Kátia, né, Lu? e você acha, Kátia, você acha que existe alguma ameaça para nós daqui com a presença deles? Existe alguma ameaça? Porque muitas pessoas têm medo, aquela coisa. Você acha que existe algum tipo de ameaça? Bem, nós, pelas pesquisas que fazemos, nós não podemos dizer se eles são bons ou ruins. O que existe é que tem uma situação, e muitas vezes você até fez a pergunta para o Joel, existem também os seres que não são confederados, não são positivos, mas até então uma ameaça, se eles tivessem que invadir, eles já teriam invadido tranquilamente. Então, para nós acreditamos que existe aí uma salvaguarda, existe quem protege, também existe aqueles que estão de prontidão. Então, como existe o humano positivo e negativo, vamos falar desta forma, deve existir esses seres, mas eu acredito que existe um controle. E eles, até hoje, não nos ameaçaram. Porque se tivesse que ameaçar, eles não iriam ameaçar, eles viriam mesmo. Eu acho que eu com com tudo, certeza. né? É que nem o leão. O leão, não, se quiser matar, ele mata, não vai brincar. Vai ficar avisando né? antes. Ô, Ângela, sabe por quê? A gente ouve muitos depoimentos, né? E existem depoimentos que são maravilhosos, sabe? Que de repente saiu daqui, foi para lá, existiu até caso de gravidez, depois da visita. Então, tem depoimentos que a gente vê que é tudo uma coisa muito bem formada, muito bem explicada e muito bem aceita. E outros que eles são ruins, que eles machucam, que eles furam. É por aí? Não, na realidade é assim, vai do ponto de vista de cada um, é como religião, cada um vê Deus de uma forma. Então, cada pessoa que tem um contato ou uma abdução também enxerga isso, de acordo com o seu nível de crença, com o seu nível religioso, né, com o seu nível de conhecimento, de autoconhecimento. Vamos pensar num animal, que nós pegamos esse animal para fazer um trabalho científico, para ver qual é a parte genética que tem com o referencial humano. Como o rato, nós somos muito mais parecidos com os ratos e com os gatos, falando de genética. Só que se você pegar um gato para fazer um experimento, ele também não vai gostar.
Então nós somos animais sentimentais. Qualquer coisinha que fazem com a gente sente meio dodói, né, Lu? E os ETs se comunicam com a gente, com os humanos? Com certeza. De que forma? Telepaticamente, porque a linguagem universal é o pensamento. Às vezes as pessoas falam assim pra gente, mas como que eles vão falar? Eles falam com você em inglês ou com fulano em português. A linguagem universal é o pensamento. É através do pensamento que eles falam com as pessoas. Tanto que todos os contatados falam que houve uma voz imperiosa dentro da cabeça. Isso é telepatia, né, Lu? Entendi. Entendeu? Você tem contato direto, né, Angela? Não só eu, como todo o meu grupo de pesquisa tem contato com eles. E nessas pesquisas, qual foi a experiência mais forte que você acha que aconteceu com vocês? Então, uma das experiências mais fortes que aconteceu, inclusive com o grupo, a Kátia estava junto, nós estivemos no laboratório do IPAT, do Instituto Internacional de Pesquisas Avançadas em Transcomunicação, e foi logo no começo, há 24 anos atrás, e os cientistas, assim, todos assim, um pouco de nariz empinado e dizendo assim, vocês conversam com ET, tirando um sarro, né? E só que lá eles iam falar em transcomunicação, ou seja, em aparelhos eletrônicos, sem ajuda de médiums. E eles colocaram uma bolha, né, Kátia Gaia? Foi. Para falar com o Kron, que é o ser que se comunica com o nosso grupo. E começaram a chamar ele no computador. Kron, você está aí, de repente a bolha desapareceu, fez um barulho, um ruído enorme no computador da Sônia Rinaldi. E ele falou, olá, estou aqui e quero me comunicar com você. Até esse momento, o Instituto Internacional de Pesquisas Avançadas não se comunicava com ETs, começou a se comunicar a partir daquele dia. Entendi. Aí que veio, então, um amparador chamado Narisha, que é um ET, um Zeta, que é baixinho, cabeçudo, e começou a coordenar os trabalhos de transcomunicação. Esse foi uma das coisas bem chocantes, inclusive para o grupo de pesquisadores, porque lá nós não temos uma religião, lá nós somos pesquisadores, cada um na sua área, ajudando na pesquisa. E aí foi feita a análise de voz e viu também que essa voz não era uma voz humana que foi captada. Era uma voz que estava muito... Foi comprovado isso. cientificamente. Tanto que a Sônia Rinaldi tem defesa de tese sobre transcomunicação. Né, Cris? Sim, é tudo na base da ciência. E a outra coisa também muito chocante, que a Kátia participou, que nós fomos fazer então a captação de imagens. E, então eles começaram a jogar luzes em cima de mim, né, Kátia Gaia? Agora você da Kátia contasse. Bem, teve um momento que nós estávamos olhando para a câmera, tudo bem, mas quando a gente olhou para ela, é como se ele estivesse ali, então captou um ser, parecia um anjo, né? E tinha outros seres também felinos, parecidos com, sabe o Thundercats? Muito parecidos. Então era como se ele estivesse ali, porque você olhava na câmera, era perfeito. Desculpa, você diria que são várias raças? Várias raças. Entendo. Nós já vimos vários mesmo dentro das pesquisas. E este ser, ele tinha armadura, parecia uma capa também. E o incrível é que a gente não precisou nem utilizar o recurso que às vezes ela faz, dos filtros, para ver a imagem. Estava claro ali. Estava ao vivo e a cores. É como se fosse um holograma desses seres. Ou seja, chegamos à conclusão, né, a minha linha de pesquisa é mais na área de exatas, mas chegamos à conclusão que nesse planeta Terra, na realidade, é uma grande cebola com várias camadas e várias dimensões. E a ciência sabe disso, tanto que a NASA já comprovou que nós temos 11 dimensões paralelas à nossa. Ou seja, então nós estamos captando alguma dessas dimensões em dois padrões de cores, de luzes, o infravermelho e o ultravioleta, que são dois padrões de onda na física quântica que a nossa vista não enxerga, mas uma câmera filmadora digital com uma resolução boa, capta completamente. Agora, o que eles falam? Qual a mensagem? O que eles querem passar? Na realidade, eles falam que o ser humano precisa começar, o caminho real do ser humano é o autoconhecimento. E eles desejam que o ser humano dê esse upgrade até para que saia dessa quarentena multimilenar que nós estamos e que a gente venha ter um contato aberto, uma reintegração cósmica. Porque nós somos bairristas para burro como humanos. Entendi. Nós não somos bairristas. A gente, se vê um ET aqui, a primeira coisa fisicamente que nós vamos querer fazer é dissecá-lo para ver o que ele tem por dentro, como que ele é, como que ele não é. Então eles também têm um pouco de receio, um contato aberto com a raça humana. Eles falam isso, que o ser humano é muito imprevisível, embora nós sejamos parentes próximos deles. Dizem que são os nossos pais genéticos. Eles dizem que são nossos pais genéticos e que isso vai ser descoberto em breve. Entendi. E eles estão vindo aí, né, para um contato amplo. Joel, esses seres, eles morrem também? Como o humano? Eu também tive essa dúvida, né?
E nós procuramos uma pessoa chamada Hermínio Reis. É o caso Hermínio Bianca, que surgiu lá atrás, no Flávio Cavalcante, e que foi estudado pela NASA, foi estudado pela Universidade de São Paulo, Universidade do Rio de Janeiro, de Brasília. Eles foram abduzidos com um carmanguia amarelo, com carro e tudo. Foram levados para dentro da nave. Né? E nós fomos entrevistar o Hermínio, para ver como que era isso. Ele estava em São Paulo, e aí ele começou a nos explicar qual a aparência deles, o contato era físico com eles, né? Eles disseram para o Hermínio que eles vivem no padrão da Terra um número de anos que seria irracional para o ser humano, né? Que eles não degeneram tão rápido como o corpo humano, mas eles também chegam a um ponto que o corpo não suporta mais e eles precisam fazer reciclagem, né? Ou através de clone ou através de uma recolocação, tanto no povo deles como ou talvez aqui na Terra. Essa foi a explicação que foi dada por Hermínio, né? E que o Hermínio nos passou. E eles também dizem que eles implantaram várias colônias aqui no nosso planeta. E praticamente cada uma seguiu a eles como se fossem deuses, né? E por isso tem alguma divergência até de aparência entre os humanos que corresponde aos povos colonizadores. Entendi. E eles ficaram 2 dias dentro da nave, ele e a Bianca. Ele era servo ministerial das Testemunhas de Jeová. Ele tentou exorcizar esse ET. Ele teve que ser colocado para dormir, porque ele chegou num ponto de histeria que ele foi colocado para dormir. E aí a história continua com a Bianca, porque não tem esse... Aí nós entramos em contato com a Bianca em Brasília. Entendi. E ela continuou a história para a gente. Então, não sei se eu respondi a sua pergunta. Esses seres, eles são extraterrestres ou intraterrenos? Tem os dois, tem os extraterrestres e tem os intraterrenos também. E os intraterrenos, eles salvaguardam realmente o planeta Terra. Mas eles vêm, porque existem seres intraterrenos que não vêm para cá, que eles ficam absolutamente lá, dentro do centro da Terra? Existem sim, seres que não vêm para cá porque eles estão num padrão de onda muito diferente do nosso. Então não é compatível eles virem para a face do planeta. Eles chamam a gente de Facianos, os intras. Mas tem 2 locais, os seres de Duarte, de Ágata, eles sobem para a superfície sim. E às vezes eles fazem uma troca. Por isso que é a lenda dos ciganos, de trocarem crianças. A Kátia que tem essa coisa de cigano, ela pode explicar. Porque falavam que os ciganos roubavam crianças. Na realidade eles faziam uma troca de um duo que vivia lá em Ágata para trazer um ser muito mais evoluído consciencialmente, para dar um upgrade na nossa raça. Agora me fala, a Elba Ramalho, bom, que ela tem razão que o mundo finge não ver e que as autoridades dizem que só não falam mais a respeito para não alarmar a população, que eu acho isso uma besteira, isso tudo eu acho que ela tem super razão. Mas ela tem razão quando ela diz que a Terra está sendo invadida? A Terra não está sendo invadida, a Terra já está invadida. Né? Na realidade, a Elba tem super razão com isso. A Elba, um beijo para a Elba, que é uma graça de pessoa, uma fofa, linda. Assim, a Terra, eles já estão aqui. E as pessoas, às vezes, como seres humanos, que passam como seres humanos, porque eles são muito parecidos conosco também. Existe forma da gente perceber? Porque eu, por exemplo, eu estou aberta para isso. Eu não tenho o menor medo. Às vezes eu tive algum medo assim, não quero que judie de mim, que corta meu dedo, essas coisas, eu vou ficar com medo. Mas eles não vão mas fazer senão isso eu também. não estou, eu estou pronta. Inclusive, sabe que uma vez, contando só um pouquinho essa passagem, eu estava na Paraíba e eu estava no hotel e de repente eu olhei assim, e eu estava com 2 assistentes, com 2 produtoras comigo, e aí eu vi uma luz muito forte assim, outra muito forte embaixo e uma outra muito forte para cá. E tinham umas luzes, pareciam que elas se comunicavam, né? Aí eu olhei e comentei com elas, eu falei, gente, olha que coisa mais engraçada, porque avião não é. Porque não para, avião não para no ar. Claro que não. Helicóptero, meia-noite, 1h da manhã, não é. Então, o que era?
pode ser um OVNI, né? Pode ser, obviamente pode ser um OVNI. Eu tinha certeza Se que era você um sente, OVNI. eu Eles acho que achavam você que eu tem estava confiar na louca, sua que eu puxei intuição. um fumo, sabe? E não é nada Tá disso, louca. né, mas- Mas eu vi, juro que eu vi. Não, eu acredito em você. Eu e as duas, e mais duas. Era... Eu acredito em você. Eu acho que você tem bom senso, você é uma pessoa plugada em espiritualidade e sabe discernir, né, Lu? Na realidade é isso mesmo. Eles estão aqui entre nós e vão se revelar aos poucos e estão chegando mais. E como que a gente faz para a gente ficar pronta para isso? Pronta para recebê-los? Pronta para conversar ou pronta para ir e voltar? Primeiro passo é a gente derrubar preconceitos. Que nós somos um povo preconceituoso. Se a gente vê alguém diferente, a gente já começa a apontar o dedo. A gente precisa começar a quebrar esses preconceitos. Estar aberto ao novo, porque eles vão chegar. Estive com o Eric Von Däniken, que é um consultor da NASA, e ele falou claramente, em menos de 10 anos eles estarão aqui, muito menos. Entendeu? Porque está escrito em Sankara e ele deve ter uma comunicação com eles também, porque ele é uma pessoa que pesquisa, ele não está ligado a nenhuma religião. Então eu penso que é estar aberto e querer, porque a pessoa que procura, de certo, encontrará, aquele que te faz procurar. Se você tem essa vontade, Lu, é porque já existe uma conexão. Eu tenho muito essa Existe vontade, já eu uma estou sempre conexão. pronta, eu não tenho medo, eu falo com eles, eu não tenho medo, vem que eu não tenho medo, tá tudo certo. Eu acredito que não tem uma forma de preparação. Não tem. Não. Mas eu tenho a impressão que a pessoa que tem muito medo não consegue. Mas mesmo os corajosos, isso já aconteceu no Krum com vocês, né? Que ficou de vocês terem um contato direto e aí apareceu um holograma e a porta e a janela foram pequenas para um grupo treinado. Então, né? você vê que é engraçado. Nós fizemos um teste uma vez no grupo da gente com vários cientistas, pesquisadores. E de repente, no meio da sala apareceu um ser baixinho, cabeçudo. Aqueles marmanjos, a porta de vidro quase quebraram, entendeu? Porque ficaram com medo, porque na realidade as pessoas temem o que é novo, entende? Então eles também têm um pouco de receio da raça humana. E os seres ficam assustados Claro, também, porque imagina, o escândalo que é feito, né? Imagina, eles também sabem que nós somos seres ainda desequilibrados e que nós somos capazes de matar sim, ou de feri-los, e eles podem ser feridos. Tanto é que aqui em Minas Gerais há pouco tempo, nós tivemos um contato aqui como é que chama? O caso Varginha, que mataram alguns seres que eram intraterrenos. Que a NASA avisou a NORAD, a nave caiu, foram capturados 2 seres que foram para a faculdade de Campinas e mortos. Então, você acha que nós não somos capazes? Somos sim, a gente é só ver a destruição galopante que se encontra aí na questão de animais, né? Como nós somos, né? E quais os casos mais conhecidos, assim, mais pop, para a galera entender, né, bem, dessa relação de extraterrenos com os humanos? Olha, tem o caso Varginha, né? Tem o caso caso Polaris. Operação Prato. Polaris. E vamos ressaltar, né? Esses casos são casos científicos que ocorreram no Brasil e que os governos liberaram a documentação. Então hoje não tem essa... Olha, você pode não acreditar nisso, é um direito de qualquer pessoa não acreditar no que quiser, né? Mas você não acha que essa frescura desse governo, ou desses governos, de não abrir esse jogo rápido? Por que não abre? O que eles estão esperando? Porque eles acham que a população não está, sabe, preparada, eles não querem alarmar a população. Eu não entendo isso. Na realidade, quem manda no planeta são as religiões, né? Vamos deixar claro isso aqui. E as religiões é uma forma de dominação das massas. E como explicar para as diferentes orientações religiosas que esses seres são quase deuses, porque eles são telepatas, eles têm atributos, eles conseguiram ter algumas qualidades, alguns parapsiquismos que nós humanos não temos ainda. Somos muito pequenininhos, formiguinha, né? Então, como explicar esses? Vão acabar com a religião. Imagina um país como os Estados Unidos e China, né, que tem o poder bélico, o poder de governo praticamente mundial, de repente perder esse poder. Eles não querem perder o poder, né? Mas os países aqui da América do Sul, muitos têm contatos e abertamente na TV mostram. Então a gente precisa só olhar mesmo, tá ali. Então o Brasil hoje... O pior cego é aquele que não quer ver, né? Nós tivemos contato com pessoas que disseram, aos poucos estão abrindo, mas ainda não é o suficiente para você saber da infinidade, né? Porque existem muitos casos. Eu tenho um lugar aqui perto do sul de Minas. Em São Tomé?
Não, São Tomé não, é um outro nome que a gente passa por um posto policial. A gente foi fazer uma gravação lá e a gente ficou conversando com os policiais ali. E eles falaram, nossa, mas aqui é direto. É que tem Ele falou, essa região aqui é direto. Quer ver? Fica aqui que você vê. Eu, como então, estive em São Tomé várias vezes, eu vi. E estive, uma das vezes era feriado, teve um bloqueio na pista. Eu conversei com os guardas, porque eles pararam com a gente, o pessoal do Exército. E coincidentemente tinha um selo do grupo, né, no carro. Ele falou assim, então quer dizer que ET vocês vão buscar? Aí ele me contou o caso Varginha porque um dos militares que faleceu era amigo dele. Então, realmente, é verdade, né? E eu vi várias vezes. Paulo, uma coisa que eu posso afirmar quanto ufóloga, quanto pesquisadora da área de transcomunicação há mais de 24 anos, é que a humanidade, queira ou não, eles estão chegando. E os que não chegaram já estão aqui. E que os intraterrenos existem, são reais. E que eles ajudam a nossa humanidade, gradativamente. Porque se não fosse por eles, nossa humanidade já estaria extinta, viu, Lu? Porque eles têm tecnologia para barrar meteoros. Tanto, vocês podem ver no YouTube aí, o meteoro que caiu na Rússia, um disco voador estilhaçou ele antes dele chegar ao solo. Olha que prova absoluta, né? E a Rússia mostrou o vídeo para todo mundo ver em rede de TV. E quando teve o tsunami no Japão, existe algumas gravações da TV japonesa que mostram esses objetos acompanhando a onda, sobre as ondas, passando. Então, basta você deter na gravação que foi feita pela TV japonesa e você vai ver algo estranho, brilhante, branco, acompanhando tudo. É o que eu digo e repito. Pior cego é aquele que não quer ver, né? Agora, uma pergunta que me intriga muito. Jesus foi um extraterrestre? Responde daqui a pouquinho. Vamos para o intervalo bem rapidinho. Já eles vão contar gostoso esse assunto, né? A gente já volta. Bom, daqui a pouco eles vão responder se Jesus era extraterrestre. Porque agora tem uma pergunta, a Mari de Giovanni, está dizendo parabéns pelo programa, Cris, Joel, Kátia, são pessoas muito especiais. Obrigada, viu, fofa? E o Mago Jonathan, que é nosso internauta fiel aqui, ele faz a seguinte pergunta. Os humanos fazem experiências com animais. Os extraterrestres fazem experiências com humanos, uma vez que os humanos são animais, considerando o nível de evolução? Eles fazem experiência sim, até para ver a compatibilidade que eles têm, até para fazer realmente e os híbridos, e colocarem esses híbridos entre nós. Existem seres híbridos aqui, que é essa miscigenação entre eles atualmente também, né? E a gente pode perceber isso? Percebe. Eu quero perceber. Você vai perceber. Os híbridos têm algumas diferenças. Você pode falar, Joel, das diferenças? Joel, quais são as diferenças dos híbridos que eu quero saber? Alguns híbridos estão até junto com a gente aqui no momento e não são percebidos, né? Mas estão curtindo? Porque a gente curte eles. Porque, veja bem, o ser humano, ele não é considerado para os extraterrestres como animais, mas ainda numa fase de evolução, uma fase de educação e de problemas ainda emocionais que se assemelham aos animais. Mas eles não veem assim, porque a biologia deles é diferente. E a nossa biologia, existe muitos anticorpos contra certas doenças que eles não têm. Então eles precisam fazer a pesquisa, porque se eles quiserem vir para cá, eles têm que ter um recurso. E fora isso, existe o caso de abdução, que não deixa de ser, não é uma experiência, que eles raptam e levam. Eu ouvi um depoimento, uma ocasião, até pela TV Globo, que ela recebeu a visita de um ser, e eu tenho a impressão que nesse momento ela fica em estado meio que de torpor, né? A consciência fica meio obnubilada. Fica, né? E ela sentiu a relação sexual com ele, aí acabou,
foi uma coisa meio assustadora para ela, como se fosse um sonho, mas ela ficou grávida. Quando chegou perto de ter o neném, levaram ela para lá. Ela teve o neném lá, trouxeram ela para cá novamente. Depois de um tempo, vieram buscá-la, levaram para ela ver. A criança viu tal e veio para cá. Isso foi um depoimento de uma pessoa super séria, super pesquisada, que foi feito até na Globo. Isso é totalmente possível, né? Totalmente possível dentro da ufologia, né, Kátia? É verdade. Totalmente possível, porque são vários relatos no mundo inteiro, com pessoas de diferentes orientações, que falam exatamente isso e descrevem isso tudo, vamos deixar bem claro, em estado hipnótico. Né? Esses fatos são possíveis fotografar? Totalmente possíveis. Como a Elba fala, que fotografa tudo? Sim. É possível. Com certeza, a Elba tem razão. Não só a Elba, ela tem essa coisa assim, esfuziante, né, de querer trazer a verdade toda, mas a verdade, Elba, está chegando e você sabe disso. Por isso que ela tem vontade de alertar, porque quem tem contato com esses seres tem vontade de falar. Quer passar deles, informação, quer passar né? informação. Então é esse o caso da Elba, ela tem contato, sim, e ela tem essa vontade de passar, porque ela não quer que a humanidade tenha aquele susto, porque o que a gente vê nos cinemas atualmente, Lu? Não são filmes de invasão alienígena fazendo mal, como se eles fossem monstros, e não é verdade. Isso é o que querem que a gente acredite. Tem muita gente boa que vai chegar e que já está aqui e que vai ajudar a fazer uma grande diferença no planeta. É coisa americana, né? É coisa americana. Coisa americana. Ou é isso, quê, né? ou é então toda a família morrendo de rir no final do filme. É coisa americana. É projeção isso, né? Que uma senhora que relatava esse tipo de abdução, que você estava falando agora, num determinado dia ocorreu esse tipo de abdução. Mas só que os vizinhos começaram a reclamar de um barulho, de uma luz que estava em cima. E a polícia norte-americana, foi até o local. Né? E os policiais, eles deram declarações que a mulher saiu voando pela janela e entrou numa luz. É verdade, escutei. Tá, né? Inclusive isso passou a Discovery Channel, oficial, né? Isso aí. Passou pela Discovery Channel buscando provas disso, e é verdade. Então, assim, por mais que a humanidade hoje tente negar, contra fatos não existe argumento. Já a coisa não dá está mais, aí, né? não dá mais. Tudo muito entendeu? evidente. A questão é o seguinte: há muitas moradas na casa do meu pai. Conhecereis a verdade e a verdade te libertará. E qual é a verdade? A verdade é que nós não somos os únicos no universo. Eu acho até que é muita pretensão da gente imaginar que só nós existimos. Só nós estamos aqui. Eu acho muita pretensão, né? Com certeza. Agora, Ângela, aliás, desculpa, eu chamo ela de Ângela porque ela chama Ângela também, né? Então eu acostumei, tem toda uma história que depois a gente até conta. Como esses seres vivem? Como que é o dia a dia deles? Como que é? Olha, eles têm um nível consciencial muito mais elevado do que a gente. Eles já não têm mais essa questão do dinheiro, eles são mais fraternos. Mas eles comem, não comem? Claro que comem, só que eles não se alimentam da energia da carne. Qualquer coisa que gere sofrimento para eles não serve mais. E eles dizem que um dia nós também vamos largar dessa questão, que por enquanto a gente precisa. Eles respeitam o nosso nível consciencial. É um momento que nós estamos evolutivo, mas que um dia nós vamos largar, que nós vamos tomar consciência, entendeu? E eles já estão num nível consciencial bem mais elevado, eles são mais fraternos, os filhos de um são filhos de todos. Então, mas eles comem, se alimentam do quê? De outras energias. A pele, né? Hermínio, ele falou assim que quando ele estava lá dentro, chegou um determinado momento que eles sentiam fome. Então eles trouxeram uma coisa verde, que nem um líquido verde, para eles tomar, que eles acharam horrível, aquilo era horrível. E ele perguntou, o que era aquilo? Ele falou, é uma espécie de alga que nós produzimos, e essa alga tem tudo o que a gente precisa, inclusive para as células não degenerarem. Então, um humano levado daqui para receber um tratamento com essa comida que nós comemos, o tempo de vida deles aumenta em milhares de anos. Entendi. Mas existem pessoas, por exemplo, que dão declarações, depoimentos aí, que vivem de luz. Isso é possível? Totalmente possível também. E não é fácil, né? Eu não conseguiria ainda, mas assim, são humanos, mas assim... E como que é viver de luz? Bom, eu não sei porque eu não consegui, mas eu acho que o Joel e a Kátia podem falar. Eu conheci uma pessoa que foi do grupo, ele fez essa experiência por um bom tempo, ele tomava água
somente, e ele era saudável, e ele se utilizou muito nas energias, e ele era bem saudável mesmo, ele viveu, O Edson, e né? vive hoje o Edson, não sei se ele continua, mas acho que não mais vivendo de luz, mas a experiência quando nós estivemos em Cambuquira foi muito claro, ele não comeu mesmo, e Não a gente come, conviveu. porque tem pessoas que ficam Se alimentam ponta de grana, cabeça né? durante Mas o tantos jejum anos. ele é muito propício para o organismo. Nós conseguimos algum tempo ficar sem comer, mas aí eu acho que realmente vai de um hábito que nós ainda não temos. Falando biologicamente da nossa veste humana, eu acho que ainda a gente não está nesse nível. A gente pode chegar um dia, porque nós precisamos de um alimento material, tanto que nós verdade. estamos uma fórmula meio densa nesse corpo, né? Tem... Nesse contato todo, porque vocês têm contato o tempo todo com eles, é possível saber, eles dormem numa cama normal? Como que é? Eles dormem, não dormem? Como é o dia a dia? Então, Eles conversam, eles passeiam? Existe divertimento ou não? Olha, para eles assim, eles têm uma vida como a nossa, só que num nível muito melhor. Eles têm, por exemplo, o milho, por exemplo, é um alimento que eles deram para a nossa humanidade. A gente sabe disso, inclusive das tribos indígenas, os próprios Anunnakis, que são os loiros, altos, de olhos claros. Aliás, se eu olhasse para você na rua e não te conhecesse, Você ia dizer que era um eu ia ET? falar que você era um ET. Né? Nossa, eu já estou gostando. Eu já tô Um perto. Anunnaki, tem Tô perto. esse olhão azul que você tem lindo, Tô né? perto. Pode ser um Anunnaki. Mas assim, eles têm essa característica que você tem, pelo menos esses que a gente conhece. Então, é claro, eles estão num nível evolutivo mais elevado, mas ainda tem a sua parte material, eles têm realmente as suas relações, mas não tanto emocional quanto nós. É isso que eu ia perguntar. Não tanto E o emocional. sentimento é intenso? Eles amam? Amam, mas de uma forma mais não fraterna. sofrem? Alguns deles, os baixinhos, são mais frios, são muito mentais, tanto que a cabeça deles, né, você vê que são desenvolvida, porque eles têm um mental muito desenvolvido, né? E o que atrai eles, justamente para os humanos, é essa fonte de emoção que nós temos, né? É verdade, é uma fonte de pesquisa. E isso é fonte de pesquisa para eles. Então, é aquela coisa, nós estamos tentando analisar eles pelo nosso ponto de vista, né? E fica difícil, porque eles têm uma outra característica. E quem escolhe essa aproximação? Somos nós que escolhemos ou são eles que nos escolhem para um diálogo ou para um... Bom, eu posso responder porque eu tive contato muito próximo com eles e eu perguntei por quê. Então eles disseram que existe um compromisso espiritual, que a gente tenta separar a espiritualidade das coisas e que não é essa espiritualidade instituída aqui pelos humanos, mas que existe um compromisso espiritual para um trabalho para ajudar realmente a humanidade a crescer. Esse compromisso espiritual é a espiritualidade, não tem nada a ver com o espiritismo. Não tem nada a ver. Nada a ver. A espiritualidade no sentido assim, eu estou me comprometendo a estar nessa vida como um agente transformador e a fazer com que as pessoas também se tornem esse agente transformador, entendeu? Para que todo mundo venha um dia se relacionar com essas forças de uma forma linear. Eles não querem adoradores, nem seguidores, eles não querem nada disso. Eles também não vão salvar o planeta Terra, porque não vai acontecer esse hecatombe tão falado que eles vão vir salvar a gente. Isso é uma utopia, viu, Lu? Quero deixar isso bem claro. Né? É uma utopia. Eles estão aí como os nossos manos maiores, com mais conhecimento e querem essa relação linear e ela vai acontecer muito em breve, para um susto geral de alguns países, para outros não, que já estão alertando a humanidade, né? Mas vai ser muito bom. Qual o grau de evolução que essa pessoa precisa ter para se relacionar? Eu acho que o primeiro fato para ter um contato com esses seres você precisa estar aberto. Primeiro fato, estar aberto, né? O segundo fato é você realmente desejar fazer algo de bom para a humanidade e para o planeta Terra. Eu acho que são duas coisas muito importantes. E tanto que é tão independente de religião que o Hermínio, que era um evangélico, teve contato porque ele tinha uma intencionalidade muito positiva, embora estivesse dentro de uma seita evangélica. Ele queria fazer o bem e fez o bem para um monte de gente, ajudou, não foi, João? Um monte de gente. Nós vamos saber dele já já. No futuro, você acha que esse contato tende a ficar mais estreito, mais próximo? Eu acho que no futuro muito próximo. Muito próximo. Muito próximo. Nesses 10 anos, no máximo, como disse o Eric von Däniken. Vai haver uma certa diplomacia? Ah, com certeza vai. Extraterrestre? Vai, com certeza. Eles não vêm, eu te garanto que eles não vêm, Lu, com todo o conhecimento de 30 anos de pesquisa, eles não vêm para
fazer a humanidade escrava ou para fazer uma guerra contra a nossa humanidade. Pelo contrário, eles são os nossos irmãos maiores, tanto consciencialmente, mais evoluídos. Eles vêm realmente para compartilhar. E é essa lei de compartilhamento que nós precisamos aprender a compartilhar. Porque ainda nós acreditamos na miséria, na guerra, na fome. Por isso que o nosso planeta está assim. E a gente precisa começar a sair desse padrão de pensamento e sentimento para poder mudar o panorama do planeta. Exatamente isso. Porque o problema mundial é, antes de tudo, individual. Se cada um não fizer a sua parte, a gente não vai conseguir se relacionar melhor com outras forças se a gente não consegue manter uma harmonia entre nós aqui, né? Você já teve um contato fora de hora? Tipo, eu sei do seu trabalho, acompanhei, inclusive gravei lá muitas vezes, que eu acho sensacional. E assim, mas é assim, vocês estão numa reunião, é um grupo, né? Inclusive o Joel estava, a Kátia também, né? Fora a reunião, vocês tiveram alguma experiência assim, de repente, eu estou vendo ali, fora do horário de reunião? Nós tivemos um contato, vou contar um contato que teve eu com a Kátia, depois o Joel pode relatar alguns contatos que nós tivemos, né, também ali no grupo. Mas aconteceu um contato que foi muito contundente. Em Cambuquira nós fomos abrir um congresso de psicanálise do Norberto Kepp. E eles marcaram que ia aparecer com naves lá. E coincidentemente um cara foi no local onde nós havíamos marcado, começou a tirar fotos, fotografou uma nave, está lá em Cambuquira, na prefeitura, está com o Instituto Internacional de Psicanálise, essa fotografia. Nossa, da nave. tem muita coisa para contar, muita coisa para falar. Tem muita coisa, tem muita história. Voltar urgente para a gente continuar. Joel, como foi? Posso falar dessa sua mudança? Como foi? Porque olha, é forte pra gente. Como foi que você é testemunha de Jeová? Como foi que você se libertou, saiu e passou para essa outra fase? Bem, para quem conhece a mente de uma testemunha de Jeová, sabe que esse tipo de fenômeno não é aceito de forma nenhuma, a não ser como um tipo de explicação, que sejam obras do oposto a Deus, né? Mas nessa época eu comecei a ler os textos de Paulo e ele falava da ida dele ao terceiro céu. Isso me deixou muito pirado sem até entender, porque como a gente tem uma vida antes né? Mas ele está falando aqui de uma saída do corpo, né? E aquilo ficou me perturbando durante alguns dias. Até pedi afastamento, porque aquilo estava me afetando. E um dia, eu levanto, acordo de manhã com alguém me puxando no pé lá, eu olho assim, tem uma pessoa parada no pé da cama, né? E ela olha para mim e fala, olha, você deve estudar mais esses textos, porque ele tem muito mais informado do que você está imaginando. Aí eu dei conta que eu estava na cama, tomei aquele susto, né? Podemos explicar a paralisia do sono, podemos explicar o estado alfa, que acontece um pouquinho antes do acordar, mas ele me deu o endereço, o capítulo, o versículo e o livro para eu estudar. E quando eu terminei de ler aquilo lá, eu conversei com a minha esposa e falei, olha, eu vou pedir minha desassociação, porque daqui para frente eu não consigo mais me encaixar como testemunho de Jeová. Eu não conseguia mais me encaixar. Primeiro que eu não podia estar vendo aquilo, que aquilo não existe. Exato. E segundo, que as informações eram claras. Exato. Né? E aí foi uma dificuldade muito grande. Você tem um ciclo de amizade, você tem uma vida vivendo naquilo, e você perde todo o seu ponto de referência. Entendi. Né? Com certeza. E aí a gente começa o caminhar novamente, da onde a gente parou lá atrás. Caminho é onde vocês estão. Agora aquela pergunta, Jesus era e é um extraterrestre? Eu acho que ele é um intraterrestre, né? Eu acho que ele foi colocado aqui, né, de Ágata, para trazer essa inovação, porque ele dividiu eras, né? Ele foi um cara que veio aqui e teve coragem de falar tudo que ele falou e mexeu com a cabeça do povo. Ele foi um grande agente transformador. E com certeza, se não é lá de cima, ele é daqui de baixo.
Você entende? Ele veio de Shambhala? Eu creio que ele veio de Ágata. É. Shambhala ou Ágata, porque ele é um ser super evoluído, né? E trouxe essa mensagem, claro, sofreu um acidente de percurso, mas deixou e mudou eras aí. A religião aceita essa tese, João? Olha, a religião só acredita que o mundo foi criado por Deus e os seus anjos, e depois todo mundo sido criado, os seres humanos, ele mandou um filho, né? E esse filho é chamado Jesus. Isso é o que a religião fala. Então, fica difícil nós queremos entender o que nós estamos falando agora com essa visão. É uma visão clara, é uma visão que a Bíblia fala, que a religião executa, né? E Jesus ali se torna um Deus, né? E não o Deus, mas um Deus. Então, fica difícil quando a gente começa a tentar a trabalhar essas duas coisas. Mas, porém, a mesma história de Jesus, nascido de virgem, ter se tornado uma pessoa muito importante, ocorre em muitas outras histórias de muitos povos, exatamente igual. Então é uma característica dos híbridos. Dos híbridos, que estão por aqui. Isso. Qual a sua mensagem? Eu gostaria que vocês todos deixassem uma mensagem aí para toda a galera que tá curtindo, inclusive aquele site que você estava passando no nosso povo ali. Quem quiser participar da pesquisa de transcomunicação é www.ipat.org. Bom, olha, eu acho que o momento é agora. A gente já não pode perder mais tempo. E a gente tem que estar aberto, gente. E estar aberto ao novo. Para que o planeta Terra precisa ser remodelado. E quem pode fazer essa mudança somos nós. Abrindo. E que as religiões não sejam um palco de discórdia mais. Que a gente venha se unir para aceitar esse novo. Porque eles vão chegar. A gente goste ou não, já vai acontecer. Os governos do mundo sabem e já comunicaram às massas. É só entrar no YouTube. Governo do Canadá, governo dos países islâmicos, todos os governos do mundo estão se abrindo, inclusive o nosso brasileiro. Então, vamos nos abrir e aceitar o novo, porque é melhor a gente estar aberto a esses enigmas do que preso numa crença. Porque crença, a gente crê, mas o importante é a gente ver, né? Eu sou meio que como Tomé, eu gosto de ver para crer, sabe? Eu acho que é importante você ver, nós precisamos disso, né, Lu? Então que a gente venha fazer essa conexão cósmica de forma pacífica, amorosa, porque eles vão chegar. E eu tô com a Elba Ramalho, eles vão chegar e vão fazer um grande contato com a humanidade. E vai ser logo, viu, Lu? É isso, né, João? E a gente vai trazer rápido, João. Quanto tempo, João? Não acredite em tudo que te falam. Exato. Experimente, pesquise, vá atrás. É isso aí. Não permita crer por crer. Pesquise, tá? experiencie, Pesquise. né? Depois, você pode até falar ao contrário. É verdade, não pode ser cego e nem surdo a nada. Você tem que ouvir, aceitar e concluir, não é? Porque a gente é inteligente, a gente consegue. É isso, Kátia? Bem, para mim eles já estão aqui. Basta a gente ter olhos para ver, sentidos para sentir. Eles estão aqui. E com certeza será muito bom, porque existem os positivos, eles estão aqui com certeza para dar um pouco mais de tecnologia e coisas importantes. Vamos acessar isto, porque cosmicamente somos todos irmãos. É isso aí, galera, entendeu? Fica frio, que tá tudo aí, olha, não seja surdo a nada, nem cego, aceite, ouça e conclua, que você é bem inteligente para saber. As autoridades já estão aí, já estão avisando, porque daqui a pouco não vai ter mais jeito. Ninguém vai conseguir esconder mais nada, mesmo porque está tudo muito claro, muito evidente. Kátia, obrigada pela sua presença. Gratidão. Joel, obrigada pela presença. Ângela, estou muito feliz. Gratidão. Agora, vocês prometem que vocês vão voltar para nós precisamos continuar Com certeza, esse papo. a hora que você quiser. Tá? Vai ser uma honra. Beijo. Beijo pra você. Galera, obrigada, viu? Obrigada aí. Até quarta, às 21 horas.